Certa feita, o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 30, verso 4, fez a seguinte indagação: qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que sabes? Este é o tema de nosso estudo. Queremos também perguntar a você, telespectador: sabes qual é o nome que salva? A partir deste momento, adentraremos através deste tema, neste estudo em vídeo, e queremos que você conheça a verdade que liberta. A verdade que liberta. Nesses dias do tempo do fim, vivemos a grande expectativa da volta do Salvador. E como foi predito na palavra do Altíssimo, o amor de muitos se esfriaria, a apostasia se manifestaria no coração de muitos. Surgiriam falsos profetas, falsos mestres, que introduziriam dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Salvador que os resgatou. O mundo vive em torno da grande mentira que predomina sobre os homens na face desta terra. O diabo, o pai da mentira, usa suas estratégias satânicas para aprisionar os homens nos seus laços do engano. Foi através do uso da mentira que esse ser enganou nossos pais no jardim do Éden e continua naquilo que lhe é peculiar, a mentira, procurando a quem possa tragar. Qual a origem das escrituras existentes no Brasil? As escrituras usadas em nosso país é de tradução das versões gregas e latinas, a chamada Vulgata, que quer dizer versão vulgar. A chamada tradução Vulgata, feita no final do quarto século de nossa era, por Jerônimo, é uma revisão dos manuscritos gregos mais antigos. Tornou-se texto oficial latino do Novo Testamento a partir do Concílio de Trento, em 1546. A Vulgata é considerada a tradução oficial da Igreja Católica Romana. Infelizmente, nesta tradução, há acréscimos e retiradas de palavras, textos e orações completas, por parte dos tradutores. As Bíblias usadas em nosso país procedem desta tradução católica, efetuada pelo ex-padre João Ferreira de Almeida. No mesmo ano em que ocorreu o concílio, o Papa Paulo III ordenou que fosse incluído na tradução outros 7 livros apócrifos. São eles: Livro de Tobias, Judite, Livro da Sabedoria, 1º Macabeus, 2º Macabeus, Eclesiástico e o livro de Baruque. Apócrifos quer dizer não inspirados. O mundo está contaminado pelo poder da mentira que reina sobre a face desta terra. Qual foi a origem dessa grande apostasia? O apóstolo Paulo, em seus dias, já declarou: já o mistério da injustiça opera. Em um sistema político-religioso, mistificado de verdade, mas repleto de mentiras, Satanás tem operado 24 horas por dia para manter o homem em sua ignorância, mantendo-o no cativeiro do engano. A grande batalha deste ser, no entanto, foi para que a grande verdade do plano da salvação do Altíssimo não fosse manifesto.
enquanto as profecias eram dadas pelo Senhor a respeito do Salvador, o diabo usava suas estratégias para que seu nome fosse profanado, como vemos no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 20, parte A. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Mas qual era o nome que o povo judeu havia profanado? Durante todo o tempo da história da humanidade, o homem procurou interpretar o tetragrama sagrado. Na tradução do Velho Testamento, feito por aproximadamente 70 hierrodeus, chamado Septuaginta, muitos nomes foram apresentados como sendo a transliteração do tetragrama. Nomes como Jeová, Iavé, Javé, Iahvé, Iehová e muitos outros foram apresentados como sendo o nome sagrado do Eterno. O verdadeiro significado do tetragrama hebraico, a transliteração YHWH, que ao ser acrescentadas as vogais maçoréticas, se tornou o nome sagrado Yahushua. Este nome sagrado nunca teve nenhuma familiaridade com os nomes errados apresentados pelos homens. Por exemplo, o Filho do Altíssimo, em João, capítulo 17, versículo 11 e 12, diz: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me destes. No versículo 12, parte A, lemos: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. O Salvador nos revela aqui que seu Pai deu o seu nome sagrado para ele. O nome do Pai está no Filho, e o do Filho está no Pai. Diante desses fatos, Salomão formula maravilhado a seguinte pergunta em Provérbios capítulo 30, verso 4. Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que sabes? O filho e o pai não têm nomes diferenciados. O Filho do Eterno herdou todas as coisas de seu pai, inclusive o seu nome sagrado. Iremos agora penetrar no âmago deste mistério maravilhoso, o mistério de seu nome sagrado, vocalizado pelos anjos em seu nascimento, e que por obra do maligno os homens o rejeitaram. Como observamos, o Filho do Eterno recebeu o nome do Pai. No entanto, um trama diabólico estava se estruturando para fazer com que esta verdade não se fizesse conhecida. O Altíssimo, em sua onisciência, sabia que a antiga serpente, o diabo, estava a lutar para que seu nome sagrado não fosse conhecido. Sabedor disto, o Eterno anunciou aos seus profetas, durante todo o tempo, as profecias concernentes a esta ação maligna. Satanás levantaria pessoas para sua obra, a obra de ocultar o poder que há no nome sagrado do Eterno. Em Jeremias, capítulo 23, verso 27, encontramos indícios dessa ação perniciosa, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal. O inimigo é perito em mistificar a mentira em verdade e a verdade por mentira. Pessoas inescrupulosas, usadas por Satanás, cuidariam em fazer com que o povo escolhido esquecesse o nome sagrado do Salvador. Porém,
as coisas não ficariam apenas em fazer esquecer o nome sagrado. Audaciosamente, o inimigo agiu, mudando o nome verdadeiro do Filho do Altíssimo. É o que vamos ver a seguir. Em Jeremias 11:19 lemos: Eu era como o manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: Destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Esta profecia de duplo sentido, prevendo que o Salvador, o Cordeiro do Altíssimo, seria cortado da terra dos viventes, porque ele é a videira verdadeira e o seu fruto é a salvação, deveria ser retirado. Seu nome deveria ser esquecido. Contemplamos aqui nessa profecia do profeta Jeremias exatamente o que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Mataram o Machia, o ungido, o Messias do Eterno, como profetizou também o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 26. Será morto o Machia, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Já observamos anteriormente que o filho tem o mesmo nome que o pai, um nome hebraico. Vamos analisar o texto da aparição do anjo a Iosef, chamado pelos romanos e cristãos de José. Vamos analisar no capítulo 1, versículo 21 do livro de Mateus. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Segundo as Bíblias de tradução romana, a Vulgata, o nome que o anjo falou foi Jesus. Mas se ativarmos nosso raciocínio para alguns detalhes deste texto, veremos que o anjo não poderia ter dito que o Salvador se chamaria pelo nome de Jesus. Por quê? Porque José era Iardeu, da casa de Davi. Sua língua original era o hebraico, como era também o de sua esposa Miriam, ou Maria. Ela também era uma judia. Quando o anjo vocalizou o nome do Salvador a Iosef, a José, o disse na língua que Iosef entendia que era o hebraico, e não um nome grego-romano, até porque o livro de Mateus foi escrito originalmente na língua hebraica, e não poderia, na escrita original, ter um nome grego para o Salvador, que é judeu, como as Bíblias de nossos dias mostram. O nome vocalizado a Miriam e a Iosef foi o único nome que o Salvador tem, que é o nome hebraico Yahushua HaMashiach, o nome que está nos originais, como é o caso do texto citado de Mateus, que se encontra na biblioteca de Cesareia. O anjo jamais poderia ter proferido este nome grego, Jesus Cristo, a José, porque José era Iardeu e somente compreendia sua língua, que era o hebraico. O nome verdadeiro Yahushua é confirmado no comentário de rodapé da Bíblia Vida Nova, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, da editora SR Edições Vida Nova. No Atlas Enciclopédico Internacional, editora Michelane, página 69, também encontramos o nome sagrado. Na Bíblia Sagrada de tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, página 1061, a respeito do texto em pauta, encontramos ali o nome sagrado Yahushua. A seguir, nome próprio pode ser mudado?
O nome de uma pessoa é algo muito importante. O nome expressa e identifica uma pessoa, sua personalidade. Através do nome, uma pessoa é conhecida, realiza seus negócios e obtém seus documentos. Mas é lícito que o nome de alguém seja mudado? Segundo a legislação de cada país, fraudar o nome de alguém é crime de falsa ideologia. O nome de uma pessoa tem seu valor aonde quer que ela esteja. Nome é mundial. Digamos que alguém se chame Pedro em nosso país e venha a se mudar para os Estados Unidos. Seu nome permanecerá sendo Pedro, mesmo que a pronúncia se alterou para Peter. Se você é brasileiro e viaja para o exterior, digamos por exemplo para a França, ao chegar na alfândega daquele país, irão pedir seu passaporte e no seu passaporte estará o seu nome e a sua nacionalidade do país a que você pertence. Não é porque você está em outro país que irão mudar o seu nome. Quando o presidente americano Bill Clinton vem ao Brasil, ele não recebe um nome português. Só porque saiu dos Estados Unidos e veio visitar o Brasil, seu nome continua sendo Bill Clinton. Por quê? Porque nome próprio não pode ser traduzido, somente pode ser transliterado. Por exemplo, o nome português João, no inglês, é transliterado para John. No entanto, João e John é o mesmo nome, não são dois nomes. É o mesmo nome transliterado para idiomas diferentes. O mesmo acontece com o nome Maria em português, que transliterado se pronuncia Mary e que no hebraico é Miriam. O nome, quando é transliterado para outro idioma, não perde seu significado. Como vemos, é crime mudar nomes. É crime fraudar. É crime mudar nomes. Mas se nome não pode ser mudado, por que mudaram o nome do Filho do Eterno? O Salvador disse para a samaritana no poço de Jacó: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Yahudeus. João 4:22. Ele é Yahudeu, ele nasceu na Yahudeia, em Belém, portanto, é lógico que seu nome seria um nome hebraico. De um país para o outro, o nome pode ser mudado? Observe na capa deste livro, traduzido pela obra missionária chamada da Meia-Noite, que todo o texto foi traduzido, mas os nomes dos autores desta obra permaneceram em sua forma original. Se nome pode ser mudado ou traduzido, por que não fizeram a tradução também dos nomes dos autores? Nomes próprios não podem ser traduzidos. Mas por que mudaram, afinal, o nome do Filho do Criador? Quem, afinal, fez isto? É o que iremos ver no próximo bloco. A Grécia é um país situado no sudeste da Europa. Citadas nas Escrituras sobre os títulos de Javã e Quintim, em Zacarias 9:13, se anuncia que os judeus fariam oposição aos gregos. Porque para mim curvei Yehudá como um arco, e o enchi de Efraim, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Os gregos eram um povo politeístas, adoravam em torno de 30.000 deuses e tinha como seu deus maior a Zeus. A Grécia é também citada nas profecias contidas no livro de Daniel, capítulo 8, verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. A Grécia é este bode profético. O chifre notável
é o general Alexandre, intitulado o Grande. Os gregos, pela sua grande tendência idolátrica, foram os grandes flaudadores das escrituras e do nome sagrado. Este povo, os primeiros a traduzir dos originais hebraico as escrituras para seu idioma, substituíram o verdadeiro nome Yahushua por um nome grego Jesus, nome este atribuído ao deus maior da Grécia, o Zeus mitológico. Clemente, Atanásio e Orígenes foram os copistas das escrituras hebraicas para a língua grega. Em Atos capítulo 17, versículo 16, o apóstolo Paulo, ao chegar em Atenas, capital da Grécia, se deparou ali com uma idolatria terrível. O versículo diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Infelizmente, os copistas gregos não foram fidedignos nessa tradução e vilipendiaram o nome sagrado do Salvador. E onde encontramos nas traduções atuais o nome grego romano Jesus Cristo, deveria estar o nome hebraico Yahushua HaMashiach. O nome grego Jesus foi formado das letras do alfabeto grego. O iota, também usada como Z, a letra eta, a letra sigma, a letra omicron, a letra upsilon e novamente a letra grega sigma, formando com isto o nome de mais um deus grego falso chamado Iesos. Por serem politeístas, adoradores de muitos deuses, em torno de 30.000, os gregos não eram simpatizantes do povo do Criador, os israelitas, que eram monoteístas, adoradores de um único Senhor. Ao fazerem a tradução para seu idioma e se depararem com o nome original de Yahushua, trocaram-no pelo nome do deus mitológico grego Jesus, nome criado para homenagear o deus maior Zeus dos gregos. A seguir, iremos observar que outro povo deu continuidade a esta grande fraude. Os romanos herdaram quase todas as coisas da cultura e costumes dos gregos. Por serem também um povo extremamente idólatra, observamos o relacionamento existente entre romanos e os gregos, e afinidade também entre os seus deuses. O Zeus, o deus grego, considerado como deus maior da Grécia, é adorado pelos romanos como Júpiter. A deusa Hera é o Juno romano. Ares, o deus da guerra, é o deus romano Marte. A deusa grega Ártemis é a Diana dos romanos, citadas muitas vezes nas escrituras. Os deuses dos gregos e romanos estavam por toda parte, nos céus, na terra, no mar e nas profundezas da terra. Nos primeiros 400 anos de nossa era, conforme observamos na matéria da revista Super Interessante de abril de 1996, Como Proteger o Mito da Verdade, os católicos romanos rezavam suas missas na língua grega, usando a tradução grega com o nome falso do Filho do Eterno. Isto explica porque nesses primeiros 4 séculos a influência dos deuses gregos foi tão constante nas missas do catolicismo. Durante a vida dos apóstolos, a igreja permaneceu relativamente pura, mas pelo fim do 2º século, a igreja começou a tomar nova forma. Ao desaparecer a primitiva simplicidade, os primeiros discípulos baixaram ao túmulo. Seus descendentes
junto com os novos adeptos, puseram-se à frente da causa e a remodularam. E para se ter um número de conversos razoáveis, abriram as portas largas do favoritismo espiritual e, como resultado, uma inundação pagã invadiu a igreja, trazendo seus costumes, práticas e ídolos. Não precisamos forçar a memória para observarmos a performance do resultado catastrófico que tudo isso causou. O Brasil é um exemplo disto. Mais da metade das cidades brasileiras são consagradas aos ídolos adorados e venerados pelo catolicismo romano. Quando a cidade não é batizada com o nome dos ídolos, colocam-na debaixo de padroeiros. O nosso país, por exemplo, está debaixo da maldição de um ídolo. O Brasil não tem senhor, tem senhora. A Bíblia diz: bem-aventurado é a nação cujo Criador é o Eterno. Ou seja, nessas traduções, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. O sistema da mentira colocou o nosso país debaixo da maldição da idolatria, debaixo do ídolo de Aparecida do Norte, que boa parte dos brasileiros a tem como sua padroeira. O Brasil é o único país que tem 365 ídolos para os 365 dias do ano. Em uma de nossas principais cidades, o Rio de Janeiro, temos como cartão de visita um enorme ídolo, o chamado Cristo Redentor, que não fala, que não anda, que não ouve, e se pudesse falar, estaria a dizer: bem-vindo ao país da idolatria. Como já observamos, os gregos foram os responsáveis pelas mudanças do nome sagrado Yahushua para o nome grego Jesus. Já observamos também que até os primeiros 400 anos de nossa era, os romanos usavam a tradução grega para rezar em suas missas, usando a tradução com o nome falso do Filho do Eterno. Cumpriu-se, portanto, algumas profecias que o nome do Filho do Criador, o nome Yahushua, seria esquecido, como por exemplo, Jeremias capítulo 11, verso 19, parte B. Destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. O salmista Davi escreveu: até quando, ó Senhor, continuará a vituperar o adversário? Acaso o inimigo continuará para sempre tratar o seu nome com desrespeito? Salmo 74, verso 10. O Criador, em Jeremias, capítulo 34, verso 16, parte A, diz: mudaste, porém, e profanaste o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva. Vamos ver no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, verso 8, parte B. Contaminaram o meu santo nome com as abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. O povo latino-romano, o império considerado por muitos como sendo o império mais poderoso da terra, denominado como Roma, exerceu e abusou de todo o seu poder para destruir a igreja primitiva. Diante das impostações terríveis deste clero, a igreja primitiva durou até o ano 313 de nossa era. Através deste povo é que Yahushua foi tirado da terra dos viventes. A cidade e o santuário foi destruído por este povo no ano 70, através do general Tito e dos exércitos romanos. Grandes perseguições sofreu a igreja de Yahushua,
nestes primeiros 4 séculos da história. Não iremos narrar com detalhes, devido ao tempo que dispomos, mas queremos registrar neste estudo a mais terrível de todas as perseguições, que ocorreu no governo de Diocleciano, entre o ano 303 ao ano de 310, quando este imperador expediu um edito ordenando que todas as escrituras fossem queimadas. Com isto, a igreja sofreu a indução de traduções duvidosas, de conversões duvidosas, como foi a de Constantino, filho de Diocleciano. No final do 4º século, um papa por nome Dámaso, exatamente no ano 383, comissionou a Jerônimo para efetuar a tradução das escrituras gregas para o latim. Roma já usava a tradução grega por aproximadamente 380 anos, com o nome adulterado Iesos. Ao traduzir na chamada Vulgata Romana, Jerônimo mudou o nome grego Iesos para o nome romano Jesus. Observamos que, ao ser traduzido para a língua romana, o nome Iesus recebeu o acréscimo da consoante J. Como já vimos, em nosso país, as Bíblias aqui usadas têm procedência na tradução Vulgata Latina. Como surgiu o nome Jesus? Qual a sua origem? Ao traduzir das escrituras gregas e criando sua própria tradução, a chamada Vulgata, Jerônimo efetuou uma remodelagem gramatical, servindo-se dos cânones gregos, onde o nome já estava substituído, pois Jerônimo não usou os originais hebraicos com o nome original Yahushua. Como vimos há pouco, a consoante J foi acrescentado ao nome grego Iesus. Extraiu-se o iota grego da palavra Iesus e acrescentando em seu lugar o J romano, formando com isto, na tradução Vulgata, a palavra grega latina Jesus. Mais tarde, uma nova remodelagem foi feita para o latim, onde este nome foi assimilado para o nome Iesibis, que tem suas origens no Iesus dos gregos. Os latinos romanos usavam na sua língua original a consoante V no lugar da vogal U. Observe na ilustração do século XII, denominada Cristo em Majestade, de um saltério para a abadia em Londres, vemos claramente o V sendo usado em lugar do U, no nome latim Iesibis. Na parte inferior esquerda e direita da ilustração, o mesmo acontece com os nomes Marcos e Lucas, ambos com a consoante V no lugar das vogais. Nesta gravura, em outras tantas, observamos que o povo itálico sabem que o Iesibis é o mesmo Iesos, ou Iesus dos gregos. Como os romanos foram 100% influenciados pela cultura religiosa o Brasil teve uma total influência religiosa do povo itálico. Tanto isto é realidade, que as Bíblias usadas em nosso país são provenientes da tradução romana, a Vulgata de Jerônimo. O padre português João Ferreira de Almeida, mais tarde convertido à fé evangélica, foi quem traduziu em 1676 a Vulgata Latina para a língua portuguesa. Mais uma remodelagem gramatical foi feita nesta tradução. Do Jesus romano foi extraída a vogal O, tornando-se na tradução portuguesa de João Ferreira de Almeida o nome grego romano Jesus, nome este adorado por todos os habitantes da terra, como Apocalipse capítulo 13, verso 8 profetiza: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra.
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O nome Jesus foi traduzido para o Brasil pelo catolicismo romano, através dos jesuítas, ou membros da Companhia de Iesu, ou Companhia de Jesus, conforme você observa nesta matéria do livro História das Grandes Literaturas. No dicionário enciclopédico ilustrado Formar, lemos na página 1714, no item Jesuítas religiosos da Companhia de Jesus, ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola em 1534. Através dos jesuítas, quando aqui estiveram na época do descobrimento do Brasil, trouxeram o nome falso do ídolo grego Iesos na forma de Jesus, para que aqui fosse adorado. Veja a cronologia das mudanças que ocorreu desde os primórdios de nossa era. Yaoshua, o nome original, vocalizado pelo anjo a Yosef e Miriam, e pelo próprio Filho do Eterno a Saulo de Tarsis, no caminho de Damasco, em Atos 26:14. Iesus e Iesos, nome mudado pelos gregos. Jesus e Iesves, nome mudado pelos romanos, através de Jerônimo e sua Vulgata. Jesus, nome mudado pelo padre português João Ferreira de Almeida e trazido pelos portugueses para nosso país. A seguir, veremos por que o Filho do Eterno nunca se chamou Jesus Cristo. Nessa parte desse estudo, iremos ver através de alguns fatos comprobatórios porque o nome do Salvador nunca poderia ter sido Jesus Cristo. Começaremos em dar uma rápida olhada no alfabeto hebraico, o alfabeto dos Yahudins, ou seja, dos judeus. Observe a forma em vermelho original e a sua transliteração para a nossa língua. Observe as consoantes de nosso alfabeto, que equivale às consoantes do alfabeto hebraico, quando transliterado. Olha a equivalência. O B, o G, o D, o H, o V, o Z, o H, o M, o N, o S, o T, o Y, o K, o L, o P, o C cedilha, o Q, o R, o S e o T. Você observou que nas consoantes de nosso alfabeto, quando transliterado do alfabeto judaico, não existe a consoante J. Em outras palavras, o alfabeto hebraico não tem J. Como pode, então, o Filho do Eterno ter um nome começando com a inexistente consoante J? Como pode o Filho do Eterno ter se chamado Jesus Cristo, se, como vimos no hebraico, não existe o som nem a consoante J? Para reavivar nossa memória, em uma das matérias anterior, observamos que foi o povo latino-romano quem introduziu a consoante J no nome grego Iesos. O nome Jesus é uma unificação do J do deus romano Júpiter com o deus grego Esos. Não encontramos em qualquer momento a consoante J
em nenhuma escrita hebraica, a não ser nas traduções mentirosas dos romanos itálicos. Por exemplo, uma das grandes provas das muitas fraudes efetuadas é o nome da cidade de Jerusalém, a Cidade Santa, que na realidade nunca foi escrito com J. O nome verdadeiro dessa cidade é Yahushalai, sem o J romano. Por que é Yahushalai e não Jerusalém? Porque Daniel, no capítulo 9, verso 18, parte A, diz: Inclina, ó Senhor meu, abre os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Ainda no versículo 19, parte B, do mesmo capítulo, lemos: Ó Eterno meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Veja ainda 2 Reis 21, verso 4, parte B. Mas qual é o nome do Eterno? Iá é o nome do Altíssimo. Esse nome se encontra no nome da cidade santa e de muitos profetas e patriarcas. Observe o nome da cidade, Yahushalai. Vejamos agora 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, parte A. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O versículo anterior que apresentamos, Daniel 19b, observamos que ali se afirma: a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos verificar aonde essas afirmações se cumprem nas Escrituras? Quando buscamos o significado original em hebraico dos nomes dos personagens bíblicos, nos defrontamos com esta verdade. Apresentaremos alguns nomes para que o telespectador possa assimilar melhor o que temos exposto. Vamos iniciar com o nome do profeta Elias. Na verdade, seu nome em hebraico é Eliahu. Observe o nome do Todo-Poderoso Iá contido no nome de seu profeta, fazendo-se cumprir a palavra. O próprio significado do nome El-Yahu já diz tudo: o Eterno é Iá. O mesmo ocorre com o nome de Ezequias, que na verdade é Ityahu, que significa fortalecido por Iá. O nome do Eterno Iá se encontra também no nome do profeta. Veja o nome do profeta Isaías. No original, seu nome é Yashiahu, significando do nome salvação de Iá. Observe ainda nos nomes relacionados o nome do Eterno Iá. No nome romano Jeconias, que na verdade é Iaconiaú, significado Iá é firme. Veja o nome de Jeremias, Irmiyahu. Veja o nome de Joacás, Iahoacás. Veja o nome de Joaquim, Iahoiaquim, que quer dizer Iá estabelece. Veja o nome Jonatã, Iahonatan, Iá nos deu. Veja o nome de Josafá, Iahoshafá, Iá julga, quer dizer. Veja o nome de Josias, Yoshiahu, curado por Iá. Veja o nome da cidade Judá, que é Yahodá. Cidade Jodá, que é Yahodá. Se fôssemos ficar enumerando nomes bíblicos onde o nome do Eterno Iá se encontra, ficaríamos o tempo todo desta produção neste empreendimento. Mas a seguir, continuaremos estudando e observando o quão o nome romano Jesus Cristo se perde no descrédito diante das verdades apresentadas que vêm à tona. Iremos agora fazermos um pequeno estudo sobre a parte genealógica, da origem genealógica do Salvador das nossas almas.
tem Yahushua suas raízes genealógicas na Grécia? Quando elaboramos um estudo genealógico a respeito do Salvador, a verdade de suas origens vem à tona. Ao analisar o texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 5, o Salvador Yahushua é chamado o leão da tribo de Yahudá, a raiz de Davi. Vamos analisar um pouco a história sobre a tribo de Yahudá? Esta quarta tribo se originou do quarto filho de Jacó, um dos 12 filhos do patriarca. Veja Gênesis 35, 23. O rei Davi reinou sobre esta tribo por 7 anos e meio. O Salvador Yahushua tem suas raízes genealógicas nessa tribo. Veja Mateus, capítulo 1, verso 3. Yahudá gerou de Tamar a Pérez, e Pérez a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Observe Lucas, capítulo 3, verso 34. Yahudá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Terá, filho de Naor. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, verso 14, revela a procedência genealógica do Salvador. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Yahudá, tribo a qual Mosheia nunca atribuiu sacerdotes. Veja o segmento genealógico em Isaías, capítulo 11, verso 1. Do trono de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Veja Jeremias, capítulo 23, verso 5, parte A. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que se levantará Davi um renovo justo. Todos os indícios nas Escrituras nos levam a um Salvador totalmente yahudeu. Lucas, capítulo 2, verso 11, nos dá o local de seu nascimento. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Machia, o Senhor. Observe Lucas, capítulo 2, verso 4, parte A. Iosef também subiu da Galileia, da cidade de Davi, chamada Belém. Veja ainda a declaração do próprio Yahushua em Apocalipse, capítulo 22, verso 16, parte B. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Quando Herodes quis saber onde nasceria o Salvador, os sacerdotes e escribas prontamente lhe responderam: em Belém da Ierudéia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Mateus 2,5. O profeta de que os sacerdotes falaram foi o profeta Miqueias, que profetizou: E tu, Belém, terra de Yahudá, não és de modo algum menor entre as principais de Yahudá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Miqueias, capítulo 5, verso 2, parte A. Por fim, declaramos a afirmação do eterno Yahushua à mulher samaritana no poço de Jacó, no capítulo 4, verso 22, parte B. Porque a salvação vem dos Yahudeus. Diante desses fatos, afirmamos que o Salvador é Yahudeu, o Salvador é judeu. Ele é da tribo de Yahudá, da tribo de Judá, raiz de Davi. Nasceu em Belém e não tem nenhuma raiz genealógica com os deuses e ídolos gregos e romanos. Na igreja primitiva encontramos indícios dentro da própria Escritura que nos primórdios da era de Machia, os apóstolos pregaram o nome Yahushua. O próprio Salvador revelou seu nome sagrado a Saulo de Tarsis no caminho de Damasco
em Atos 26:14. Observe neste texto que as Escrituras afirmam que o Salvador Yahushua falava com Saulo na língua original hebraica. Como o nome próprio não pode ser mudado, é racional deduzir que o Machia revelou ali seu único nome verdadeiro. Ele, como Yahudim, ou seja, judeu, jamais daria o nome grego Jesus como sendo seu nome a Paulo. Ao ser comissionado por Yahushua, Paulo certamente pregou o nome Yahushua. Veja Atos 9:15. Mas Yahushua lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Em qual nome o Salvador ordenou que se pregasse? No seu nome. E ele, como israelita, tinha um nome hebraico, o nome Yahushua. A quem Paulo pregou no Areópago de Atena, capital grega. Vejamos o texto de Atos 17:18. O que quer dizer esse tagarela? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Yahushua e a ressurreição. Já sabemos que o nome Jesus Cristo é um nome grego-romano. Pergunto então ao amado telespectador: seria um nome grego estranho aos gregos? Se Paulo tivesse pregando o nome Jesus, os gregos teriam-lhe feito as indagações contidas em Atos 17:18? Paulo pregou sempre o nome original e verdadeiro do Adonai Yahushua HaMashiach, e por esse motivo teve debates ferrenhos com os gregos no Areópago. Jesus era um nome familiar aos gregos, porque tem sua origem na Grécia. Observe que em Atos 17:23, Paulo afirma categoricamente que os gregos não conheciam o nome verdadeiro do Salvador Yahushua HaMashiach, pois Paulo diz: encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Os gregos não conheciam o Salvador que Paulo pregava. Muitos gregos tinham o nome Jesus. Por exemplo, em Atos 13:8, um elemento chamado Elimas ou mágico, na verdade tinha o nome de Jesus, ou melhor, Bar Jesus. A Sociedade Bíblica do Brasil, em um de seus livretos intitulado Natureza e Propósito da Bíblia na Linguagem de Hoje, página 9, faz um interessante comentário a respeito do nome do latrocida Barrabás. Esta instituição afirma que, na verdade, o primeiro nome de Barrabás era Jesus. Orígenes, especialista bíblico do IV século, depois desta era, disse que em várias cópias antigas do Evangelho de Mateus encontrava o nome Jesus como sendo o primeiro nome de Barrabás. Diante desse fato, qual teria sido realmente a pergunta de Pilatos à multidão? A quem quereis que eu vos solte? A Jesus chamado Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Não teria sido a pergunta de Pilatos à multidão da seguinte forma: a quem quer que eu vos solte? A Jesus chamado Barrabás ou a Yahushua chamado Machia? Em Atos 11:5, encontramos a afirmação que somente em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Esse texto nos mostra que antes dos discípulos chegarem a Antioquia, na Grécia, eram chamados de outra maneira. Cristão foi um apelido dado aos discípulos pelo grego. Na verdade, os discípulos antes de chegarem a Antioquia eram chamados pelo nome hebraico de Merishim, ou seja, messianistas. Vamos ver a seguir uma sequência de versículos bíblicos que demonstram realmente o que ocorreu com o nome sagrado Yahushua. As Escrituras nos afirmam que o nome do Salvador é eternamente e nunca poderia ser mudado. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3:15, parte B. No livro do profeta Isaías, capítulo 63, verso 12, parte B, lemos: que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Yahushua é o nome eterno do Salvador. Ninguém no céu ou na terra, em lugar algum, tem o direito de mudar o nome que é para sempre. Em Êxodo 9:16b, encontramos nesse versículo
a afirmação de que o nome Yahushua é universal, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Moshe recebeu no Sinai, junto com as tábuas da lei, o nome do eterno Salvador. Vamos ver Êxodo 34, 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Seu nome não deve nunca ser profanado, nem profanarás o nome do teu Iá. Eu sou o Senhor, diz Levítico 18, 21. Já na época dos apóstolos, o nome Yahushua era blasfemado por muitos. Vamos ler Tiago 2,7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? A mudança fraudulenta do nome sagrado foi anunciado profeticamente. Vejamos Salmo 109,13. Desapareça sua posteridade e na seguinte geração se extinga o seu nome. Seu nome seria conhecido, por isso o meu povo saberá o meu nome. Isaías 52, verso 6, parte A. Serão rejeitados e perseguidos aqueles que conhecem o seu nome. Isaías 66, verso 5, parte A. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome. Serão salvos aqueles que invocar o seu nome. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Joel 2,32. Yahushua chamou um povo para seu nome. Atos 15, verso 4, parte B. A fim de constituir, dentre eles, um povo para o seu nome. Um povo conservou e conservará o nome único de Yahushua. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Apocalipse 2, verso 13, parte A. Os que servem a Yahushua são os vencedores da besta, da imagem e do número do seu nome. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Apocalipse 15, verso 2. O nome Yahushua é o selo da salvação, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14, verso 1, parte B. Qual será o nome que os 144 mil israelitas pregarão na grande tribulação? Será que os Yahudins, os chamados judeus, virão anunciando o nome grego como seu salvador? Ou anunciarão o nome do Salvador Yahudim, o nome do Salvador judeu, Yahushua Hamashia? Naquele dia, no grande dia de Yahushua, iremos saber a diferença do justo para o injusto, da verdade para a mentira, do real para o que é falso. Naquele dia contemplaremos sua face, e em nossas frontes estará o nome dele, o nome Yahushua. E para você que nos acompanhou nesse estudo, faço o veemente convite de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. A decisão é toda sua. Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Venizmecha, Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Venizmecha, Hava Negatena, Hava Negatena, Hava Negatena Venizmecha, Hava Negatena, Hava Negatena.